Oiê, eu sou a Priscila Laranjeira e você é bem-vindo ao Conversão, o podcast da TV Jet. Antes da gente começar a nossa conversa, eu quero indicar para vocês esse livro aqui do pastor Jorge Linhares, A Força do Sexo. Deus criou todas as coisas e é claro que se ele criou o sexo, sexo é bênção e sexo é bom. Conheça a sua força, seus privilégios e deveres. Desfrute do sexo, de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O programa de hoje vai falar sobre sexo com certeza, porque sexo é bênção, sexo tem força e sexo é bom. A nossa convidada é parte de uma dupla. O esposo vai chegar daqui a pouquinho, mas nós trouxemos hoje a doutora Leidiane Damasceno. Ela é fisioterapeuta pélvica com formação em sexualidade humana. Eita! Olha só, a Leidiane é mãe da Lavínia e do Davi e é casada com o Adriano Damasceno, que daqui a pouquinho vai estar com a gente. Então, bem-vinda, Leidiane! Muito obrigada, Priscila. É um prazer fazer parte desse Conversão e falar sobre sexo é bênção, para que as pessoas entendam que sexo é criado por Deus e não por Satanás. Então, tudo aquilo que Deus criou é para deleite do homem, né? Tanto que a palavra fala, né? Não é bom que o homem esteja só. Então Deus criou a mulher auxiliadora, idônea, para que ali tivesse um deleite, um prazer. E muitas vezes as pessoas confundem, acham que prazer é uma coisa mundana. E não, sexo faz parte do prazer que Deus criou para nós. E tanto que a gente tem um livro chamado Sexo é Bênção. A gente quer falar sobre isso. Tá, você tem uma formação bem específica, fisioterapeuta pélvica. Isso. Fala um pouquinho do que é a pelvis, por que precisa de fisioterapia, o que é isso? Vamos lá. A fisioterapia pélvica é uma especialidade da profissão fisioterapia. Ela é recente, né? Não tem tantos anos aí de reconhecimento como uma especialidade da fisioterapia. Mas viram que a pelve em si, que a gente chama de bacia, tem também músculos, nervos, né? E viu que a fisioterapia ali consegue trabalhar de forma que vai fortalecer aquela região, tanto do homem quanto da mulher. É igualzinho quando a gente vai para academia. Você vai para academia para fortalecer a musculatura. Em alguns casos você quer ficar hipertrofiado. Já na fisioterapia pélvica, a gente vai atuar, né, de forma funcional, buscando diagnosticar ali algumas disfunções que esse assoalho pode causar. Por exemplo, incontinência urinária na mulher. Tem vários multifatores que pode levar, mas a gente sabe que hoje é padrão ouro para indicação de melhoria no caso dessa incontinência, que é a perda de xixi. Né? Que então, fazer exercícios para pelvis pode diminuir até a incontinência urinária? Com certeza. Já assim, é padrão ouro. O último consenso que foi liberado, acho que foi esse ano passado, se eu não me engano, 2023, viu que a fisioterapia ela é indicação de primeiro, evidência aí para incontinência urinária. Então, assim, não tem nada de laser, não tem nada de radiofrequência, essas cadeiras que as pessoas vêem muito na internet, né, que você senta e vai melhorar, não. Isso é só um paliativo. A fisioterapia pélvica, tratando de forma adequada, com um profissional especializado, você vai ter uma melhora, sim, significativa da perda, né, dessa perda de urina. Então, assim, você pode melhorar até 100% ou até 80%, isso vai depender de muito do caso a caso. Vamos voltar para a questão da pelvis na relação sexual. Bora lá. Você fica constrangida de falar do assunto? De forma nenhuma, eu sou especialista na área, então eu preciso falar sobre. E você associa o sexo também com a parte da criação, do fato que Deus criou o ser humano? Sim. Tá, e me fala um pouquinho dessa questão dos 5 sentidos, como é que eles interferem na sexualidade? Tá, vamos lá. Os 5 sentidos, eles estão muitas vezes relacionados com o cérebro. E o cérebro ele é o maior órgão sexual, né? Então, a partir de o cérebro ser o maior órgão sexual, os 5 sentidos ele vai fazer parte, vamos dizer, do acompanhamento chamado sexo, né? O que é isso? Quando eu tenho um desejo sexual, algo me motivou a ter esse desejo sexual. Em alguns homens é muito comum a gente ouvir dizer que o homem é muito visual.
não é isso? É. Porque ele olha para a mulher e acha a mulher bonita. Então, houve um desejo sexual. Primeiro assim? sentido. Primeiro sentido. Nós mulheres não somos diferentes. Mas o cérebro feminino... A gente não é diferente, não? Quer dizer que a gente também olha e já fica querendo? Claro, não é diferente. Eu vou te dar um exemplo. Eu olho para o meu marido, pô, meu desejo vem. Ah, tá, eu também, né? Vamos defender o meu marido também, né? Você entendeu que não é diferente? Porque assim, claro que tem as questões culturais. Certo. Tem principalmente a questão religiosa. E eu acho que a gente estar aqui falando na igreja é muito importante para descortinar isso, sabe, Priscila? Porque há uns tabus que foram colocados no nosso meio, vindos até do catolicismo principalmente, e que vigoram até hoje, né? Exato. Esse livro aqui do Pastor Jorge, olha que interessante. Eu já li ele. Eu realmente, você indicou e eu indico ele também. Ele fala sobre, no meio evangélico, de há muito tempo atrás, e talvez eu não vou dizer muito tempo, isso pode sim acontecer, de a mulher e o homem ter relação sexual com um lençol por cima e simplesmente fazer um buraquinho. Para não se verem. Para não se verem e não se tocarem. Aí eu te pergunto falando dos 5 sentidos. Nós temos os 5 sentidos, que é o toque. Toque tem aí? Não. O lençol está atrapalhando. Certo. Visual tem? Não. Carícia você vai ter? Não vai ter de forma nenhuma. Imagina no toque. Só nos lábios e nas pontas dos dedos nós temos mais de 2.000 terminações nervosas. Você imagina. Já na região do pênis ali, da cabeça do pênis da glande, nós temos 4.000 terminações nervosas. Na mulher, no clitóris, nós temos hoje mais de 10.000 terminações nervosas. Você imagina que esse casal, eles vão conseguir se estimular de forma adequada? Claro que não. Estão Claro se negando uma série de sensações, né? A audição vai ter audição e que para nós mulheres é muito importante. Uma das áreas que mais são ativadas para nós mulheres na relação sexual é a audição. Talvez algumas mulheres não trabalhou essa questão do visual, mas se trabalhar vai ter sim. É a questão de departamentos no cérebro. E ali você vai trabalhar e estimular para que aquilo ali tenha um bom desempenho, que é o que muitas vezes a gente faz em consultório com os pacientes. Esses casais que a gente atende, que tem alguma disfunção nessa área, principalmente do desejo, a gente trabalha essa questão desses departamentos cerebrais, para que vai aguçando esses 5 sentidos. É comum chegar casais recém-casados com problemas sexuais ou casais com mais tempo de casados? Varia, pelo menos para a gente em consultório. Hoje tem sido comum, alguns casais recém-casados está tendo sim alguns problemas. Eu vejo muito isso, talvez da educação sexual, disso que a gente acabou de falar, sobre esses tabus e essas crenças que acontecem, limitantes, principalmente a nós mulheres, né? Então isso, imagina só, uma menina onde ela não pode nada, está totalmente ali, não pode nem pensar em sexo, muito menos falar sobre. E aí ela vai para um casamento. Você faz, sim, o curso de noivos e tudo, mas em pouco tempo não te prepara para o que você vai vivenciar. E aí, de repente, você se depara numa lua de mel. E a lua de mel é exatamente a relação, né, sexual. O início, né? Que é o início, que para Deus, isso é o casamento, e que é distorcido isso no mundo afora. E a gente vê muito isso, porque a palavra não fala casamento. A única vez que a gente vai falar de casamento é em Caná da Galileia, onde Jesus estava presente. Mas quando a gente vai lá no início, em Gênesis, Deus fala que fez Adão e Eva, para que os dois se unissem. Essa união de corpo é o casamento para Deus. E aí você imagina, você vai se unir a seu marido ou a sua esposa e você não tem base nenhuma sobre o que é a relação sexual. E aí você se depara em algumas situações, principalmente de mulheres, e aí entra um pouco na minha área, de dor durante a relação sexual. Por quê? Tensão, preocupação, e essa preocupação e essa tensão vai gerar uma tensão muscular na região da vagina, na região vaginal, porque é músculo. Porque muita gente pensa que a dor é apenas física, mas às vezes ela está aqui. Também. Então, quando você vai durante a relação e tem a penetração, muitas vezes a menina não dá conta, não tem prazer. E
Se for tentando, sem buscar um auxílio, vai gerar um trauma. E aí, isso é muito comum de acontecer em alguns casais recém-casados. Sim. E aí, muitas vezes, não tem esse conhecimento, não tem esse entendimento e tem uma vergonha de buscar um profissional da área, né? Porque quando você fala que você é sexólogo, as pessoas já pensam de forma, Para o Brasil, sexólogo é Marta Suplicy, né? Que fala besteira. Exato. Falar escancarado, coisas que nada a ver. Exatamente. Mas quando vocês falam que sexo é bênção, bênção é uma terminologia, para nós, uma terminologia cristã. Sim. Concordo que sexo é bênção. Deus uniu e os dois se tornaram uma só carne. Então, por isso que é bênção, por isso que é casamento, por isso que é união. Como é que você pensa? Vamos lá. A bênção, ela vem, eu acho que somada a tudo isso que você falou. Olha, eu acho que agora chegou a outra parte da Leidiane aqui, ó. Vem cá, doutor Adriano. Aproveitando, me ajuda a responder essa pergunta. Bem-vindo, fica à vontade. Ó, a gente está recebendo aqui no Conversão o doutor Adriano Damasceno, esposo da Leidiane, que já estamos no meio da conversa. Isso. A pergunta é, homem e mulher se tornaram uma só carne? Sim. E aí, para a Leidiane, ela estava comentando que não há essa palavra casamento, a não ser lá no Novo Testamento. Essa união já é o casamento estabelecido por Deus. Fala um pouquinho mais pra gente, porque uma só carne já indica conjuntura sexual, conjuntura carnal. Como é que é isso? Isso é uma coisa maravilhosa, pessoal. Boa tarde a todos. É uma bênção poder estar falando sobre casamento, à luz da palavra de Deus, e especialmente do prisma científico, onde a ciência, ela se curva à palavra de Deus, né, vida? E ela mostra nas literalidades como a palavra se cumpre. Então tem um aspecto muito interessante que eu gosto de sempre contar porque é lindo demais. Existem alguns estudos na área da imunologia, onde se estuda as defesas do organismo e tratam disso durante a gravidez, porque a gravidez ela é um fenômeno onde se junta a sementinha do pai e da mãe, né, as células do pai e da mãe para se formar o filho. E dentro desse desenvolvimento, o que se esperava do sistema imunológico era um ataque dentro do organismo da mãe, uma vez que ela tem metade de um material genético que não é dela. Então, uma vez que se tem ali um conteúdo genético que não é daquele organismo original, a mãe, se esperava, logicamente, um ataque do sistema imunológico a ele. O que não acontece. E o legal é que a ciência não consegue explicar até hoje direito por que não acontece esse ataque. E alguns estudos tentam entender o porquê. A gravidez transcorre normalmente, um indivíduozinho, um serzinho que é implantado com metade de um DNA estranho àquele organismo, como ele se desenvolve plenamente sem ataque. E aí, várias propostas de avaliação têm sido feitas no sentido de se entender isso. E uma delas buscou relacionar a interação sexual, a relação sexual entre marido e esposa com essa modificação, com essa adaptação imunológica. E o que se verificou de maneira linda, e aí eu digo porque foram feitos inclusive por cientistas com o caráter puramente informativo, não eram pessoas que tinham o interesse ou compromisso com a fé cristã. Mas a despeito disso, a conclusão foi: aquelas mulheres que têm o mesmo parceiro sexual durante longos períodos e se mantêm em relação sexual apenas com eles, num dado momento o sistema imunológico ele deixa de reconhecer as células dele como estranhas e passa a reconhecer como próprias dela. Isso, uma só carne. Uma só carne. E não acontece esse ataque imunológico. Propósito de Deus. Isso é lindo. Eu vejo perfeito, a palavra né? se cumprindo exatamente em todos os eventos do casamento e nesse, então, de maneira maravilhosa. E digo mais, o fortalecimento imunológico a partir dessa união, ele gera bênçãos e gera saúde, tanto para a mulher, para o marido e até para gerações futuras. Esses filhos de pais que têm essa comunhão sexual rotineira, frequente, eles tendem a nascer com um sistema imunológico mais fortalecido e padecer menos, ou de forma menos grave de doença, sabe? Então, assim, isso é lindo, é divino, e eu vejo o cumprimento da sentença de Deus. E se tornarão uma só carne. Isso é muito lindo. Você estava falando que muitas coisas que a gente sente nessa região pélvica, a gente pode resolver com a fisioterapia. Fisioterapia é uma área da medicina. Como vocês dois casam essa situação aí no acompanhamento?
Ó, casamos bem, né? Perfeito. Você faz uma parte, ele faz outra. A minha especialidade, eu acabei indo mais para a área feminina. Tá. E o Adriano mais para a área masculina. Ah, então completa. Então, completa. Então, assim, eu trabalho dentro de consultório com as mulheres que têm alguma disfunção relacionada à questão pélvica. Cita algumas disfunções. Então, vamos lá. A incontinência urinária, a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, o vaginismo, que muitas das vezes a mulher não consegue nem fazer um exame, né, do Papa Nicolau. A dificuldade de atingir orgasmo, que isso é uma coisa que a gente tem que, muitas vezes, conversar sobre até o que é esse orgasmo. O baixo desejo sexual. Então, e dentro da sexualidade, eu vou trabalhando isso com essas pacientes, né? Dentro de alguns protocolos que eu tenho para atingir a expectativa dessa esposa para junto com o seu marido. E aí, quais são as disfunções masculinas mais comuns? E é fácil o homem falar sobre elas? Quem dera, pastor, quem dera. A gente tem até a chamada teoria do iceberg, onde cerca de 70% dos homens eles sofrem em silêncio. Procura aqui a busca milagrosa na internet, a receita caseira. E o pior disso é que a principal das disfunções, aí nós temos duas principais, né? A disfunção erétil, a antiga impotência sexual, e a ejaculação precoce, que é quando o homem ele chega ao orgasmo e ejaculação muito rápido, gerando assim sensação de insatisfação para ele mesmo e para a esposa. Às vezes até dói mesmo. Essa questão do orgasmo antes da hora chega a ser doloroso para o organismo em algumas situações. Mas falando especificamente sobre a impotência, ela hoje é classicamente já tratada como um sinal de alerta para eventos cardiovasculares, como o infarto, o AVC e outras doenças de cunho cardiovascular, que são as que mais matam no mundo. Então, assim, são doenças, são sinais de alerta que primeiro reverberam ali no casamento, uma vez que muitos casamentos se desfazem por questões sexuais, mas que também podem trazer repercussões para a vida do indivíduo. Então, enquanto a mulher está achando que o homem não está tendo ereção e que ele está tendo desinteresse sexual por causa dela, na verdade ele pode estar com outras complicações muito mais sérias. Sim. Pastor, isso é clássico. E é aqui no Brasil, é na China, em qualquer lugar do mundo. Eu sou membro da Sociedade Portuguesa de Andrologia, Medicina Sexual e Reprodução. E certa vez a gente estava discutindo sobre os principais impactos psíquicos na mente da esposa. E, via de regra, o primeiro pensamento dela quando o homem está falhando na hora H, ele tem outra. Ele não gosta de mim, não tem desejo em mim. E muitas vezes nós estamos falando de uma doença, de um sinal de alerta para doenças sérias e graves, que podem ser revertidas com tratamento adequado, sabe? Então é uma questão muito séria e que se a comunicação, outro dos pilares que levam ao divórcio hoje, né? A gente tem 3 basicamente, questões financeiras, as questões de cunho sexual e a comunicação. Se essa comunicação não está em dia, uma oportunidade que o Senhor dá para aquele homem se tratar e viver a vida plena que ele pode ter, pode se tornar lugar de desarranjo e confusão entre o casamento por desconfianças que muitas vezes nem fundamento tem, sabe? Isso é muito sério, porque a gente vê os homens e até algumas mulheres não levando isso tão a sério, porque é a saúde do marido que está em jogo, né? Ou do pai ali. Mulher disfarça melhor. Você fala o quê? Porque o homem, se ele não tiver ereção, você fala, pronto, não tem interesse. E mulher finge. Ou não. Esse é um problema muito sério, que algumas mulheres fingem e aí a gente vê algumas mulheres também no sofrimento do sexo sem buscar auxílio. Aquela questão que você falou, ela não tem prazer, não tem orgasmo, não consegue verbalizar isso, então não resolve. Exato, e ela está em sofrimento, porque ela não tem prazer, não tem desejo. E às vezes é taxada de frígida e não é nada disso, né? Exatamente. E tem aquela questão também, né? Um orgasmo se finge, mas a dor na relação à dispareunia é uma coisa terrível, né? Não dá para fingir. E é uma questão séria, né? Mas pensa, são 2 coisas que a gente está falando que é muito sério. Primeiro, a mulher fingir o orgasmo. Ela está em sofrimento, total sofrimento. Porque se ela não está sentindo prazer, ela está disfarçando ali, tá errado também, né? Porque assim, quando eu tenho um orgasmo, eu tenho um prazer muito grande, eu tenho várias liberações de neurotransmissores ali, neurohormônios, que vai me fazer sentir super bem. A ocitocina é uma delas, que muitas vezes faz com que a mulher queira abraçar o marido. Você já viu que tem muito disso?
A mulher, depois de ter um orgasmo, ela quer abraçar, ela quer ficar, aquele contato. Ah, de conchinha ali, né, Adriana? Exato. O homem, a sensação muito de das relaxamento, vezes, de bem-estar. E o homem não? O homem, muitas vezes, nem tanto. Muitas vezes ele quer virar pro lado, deitar e dormir. E a mulher fica frustrada com aquilo. Mas não tem nada a ver, está relacionado à questão hormonal. Então, assim, ele só quer. E se ele dormir, muitas vezes, é sinal de que para ele foi muito ótimo, né? bom. É o relaxamento mesmo. Que mas vira a de questão conchinha e a mulher abraça e ele dorme de lado e tá tudo bem, tá resolvido. Mas assim, duas coisas sérias que a gente tava falando, essa do orgasmo da mulher fingir e ela tá em sofrimento, e esse do homem com relação à ereção, que ele muitas vezes está passando também por um problema muito sério de saúde e está deixando de lado e muitas vezes não fala com a mulher, ou a mulher está com esse olhar de traição, né? Não quer desinteresse talvez, né? Muitas vezes, e muitas vezes talvez ela está perdendo o marido para uma doença e mal ela está sabendo e que ela poderia ajudar. Então, assim, são coisas sérias. Falar de sexo não é simplesmente falar do ato em si. Falar de sexo é multifatorial e muitas vezes é falar sobre vida. Por isso que sexo é bênção. Amém. Olha só, a gente tem tão pouco tempo, 30 minutos voam. Mas no livro de vocês abordam também um pouquinho sobre as consequências da pornografia. Sim. E vocês também frisam e refrisam que é de Deus, que é uma coisa feita pelo Senhor. Sim. E que é saudável. Como a gente tem pouco tempo, quem dos dois quer falar um pouco sobre o assunto aí da pornografia e das consequências? Vou deixar ele falar, chegou por último. Vai, Adriano. Sim. Em primeiro lugar, a gente gostaria muito de frisar essa questão da sexualidade, da vida sexual ser de fato bênção na vida de Deus. Deus ama tanto a família, ama tanto a relação sexual, que tem um livro dedicado a isso, e eu já fui xingado por falar isso em outra oportunidade, mas Cantares de Salomão, que fala também sobre o amor de Deus para com o homem e o desejo de união deles, mas ele usa para isso uma analogia maravilhosa, que é a do amor perfeito entre o marido e a mulher e a sua esposa. Então a gente vê várias falas que trazem essa conotação muito clara do amor e da paixão entre os dois, sabe? Ali a gente tem temas como o sexo oral abordado, temas como as carícias, e eu posso mostrar que isso está de forma muito pura. Por outro lado, o inimigo ele gosta de distorcer, de causar confusão. E sabendo que o sexo ele tem tanto valor para a família e para Deus, ele faz questão de usar isso como arma para distorcer e ferir o coração de Jesus. Nesse sentido, a pornografia tem sido uma das principais armas que o inimigo tem utilizado, porque é uma verdadeira indústria, mais poderosa que a Google, inclusive, em termos financeiros, e que se usa de um arsenal imenso de enganação, de coisas fúteis e ruins para induzir as pessoas à doença. A pornografia, o vício em pornografia, ele de fato traz para aquele indivíduo deterioração de funções cerebrais, tal qual uma droga faz. Então o indivíduo que começa a assistir de maneira inocente, porque nunca é inocente um filme pornográfico, ele está ali adentrando num caminho que pode levá-lo para deturpação dos seus valores morais, dos seus valores éticos, e isso pode avançar para a vida adentro dele, causando disfunções físicas, como a própria disfunção erétil, como a perda de desejo, e em consultório a gente atende isso com muita frequência. Ejaculação, né? A ejaculação precoce, a perda de libido, perda de desejo, a baixa de rendimento, inclusive no trabalho, uma vez que aquele cérebro está alterado, e o seu processo de tomada de decisões fica alterado também. Comprometido, né? Então, exatamente. Então, a pornografia e o subsequente vício que vem com o consumo constante, ele pode causar danos e muitas vezes irreversíveis na vida de uma pessoa. E é isso que a gente aborda de forma sucinta aqui no livro, para que as pessoas tenham mais clareza disso e entendam o perigo que elas estão lidando quando elas com muita facilidade clicam na tela e têm acesso àquelas imagens, sabe? Olha, como a gente tem que terminar, fala para o pessoal ali como é que eles entram em contato com vocês e assim, se tem algum conselho, algo muito importante que você quer deixar especificamente na sua área de atuação e depois você na sua área. Mas aí você pode falar direto ali para o pessoal que está te ouvindo. Então, vamos lá. Nós temos um consultório aqui no Jet Park, em Belo Horizonte, no Dona Clara, ao lado da igreja Getsemane, e ali, tanto eu quanto a Adriana, a gente faz o atendimento a esses casais, né? Tanto noivos que querem aí começar a conhecer essa área, né, da sexualidade de forma saudável para que flua ao longo do casamento. Pode
nos procurar tanto pelo site canamedicinaconjugal.com.br, perdão, ou então pelo WhatsApp 3198819 9687-8819. Alô. Tá bom, a gente põe aqui para todo mundo ler, vai deixar na descrição, o recado vai estar dado. Ótimo. E você, Adriano? Olha, eu gostaria de dizer a todos que a vida sexual é de fato presente de Deus para nosso casamento, para nossa vida e existência, de uma forma mais ampla. Tanto é que ela pode ser sinal de alerta para várias doenças. Então, nunca fica restrito só ao quarto. Nunca é uma questão de estou muito cansado, depois eu olho isso, é só estresse. Cuidado. A ciência vem se curvando e atestando que a palavra já fala. Em Eclesiastes 7,17, o Senhor nos diz: não queira ser esperto demais nem tolo, porque você morreria antes do tempo. Esses sinais de alerta que a vida sexual te traz, elas podem anteceder em anos um evento grave como um infarto do coração ou do cérebro, o famoso AVC. Os cuidados médicos, eles são fundamentais. Nós, homens, principalmente, temos o péssimo hábito de não se cuidar e, às vezes, nos orgulhar disso. Então, por favor, procurem ajuda médica, vão fazer o seu check-up e, no que precisar, nós estamos aqui para servir. Se vocês têm qualquer tipo de dúvida relacionada a casamento e sexo e sexualidade dentro de um casamento cristão, pode deixar aqui nos comentários, porque vai ser um prazer para nós discutirmos e esclarecer à luz da palavra de Deus e com conhecimentos científicos. E no próximo programa nós responderemos a essas dúvidas. Legal, dá para perceber que a gente teria muita coisa para conversar. Mas como não dá esse tempo todo, dá uma lidinha aqui no Sexo é Bênção. Lembrando que quando você convida o Senhor para estar na relação, a coisa fica perfeita. Afinal de contas, um cordão de 3 dobras não se pode quebrar. Deus abençoe vocês e até a próxima.